Boa noite a todos. Me chamo Jefferson de Arcanjo, sou aluno do Instituto Federal Campus Piripiri, né, venho representando o bacharel de administração e a minha equipe, Raul Luiz, Paulo César, André Carvalho e Jéssica Magalhães. Minhas mais sinceras saudações a todos os participantes do Concicate 2020. Bem, hoje irei apresentar um pouco sobre o nosso trabalho, que é oriundo do Projeto Integrador, né, uma disciplina que temos todos os módulos no nosso curso. Pois bem, qual é o nosso trabalho? Bem, são processos de fabricação, um estudo de caso na empresa ABC Moda Íntima de Piripiri. O que acontece? Nesse trabalho, vamos precisar se essa empresa em questão, né, que é uma indústria de material têxtil aqui, né, roupa íntima, tanto adulta quanto infantil, se ela utiliza alguma técnica de organização, sistemas e métodos, né, OSM, como a gente chama. E quais são essas técnicas? Procurando saber se eles utilizam formulário, organograma, fluxograma, layout, o QDT ou manuais. Pois bem, tudo isso levou a nossa inquietação norteadora, né? De que forma ocorrem os processos de fabricação da empresa ABC Moda Íntima de Piripiri, né? Como ela utiliza esses processos, como eles são realizados, por meio de que eles são realizados, e com o objetivo de analisar a aplicabilidade de cada um desses processos, se eles realmente são eficientes. Bem, dentro desse contexto, a gente estuda um pouco sobre a estrutura organizacional. E o que é estrutura organizacional? É uma ferramenta básica para alcançar situações almejadas pela empresa, né? Seja objetivos ou algo em comum. Né? E segundo Oliveira, a estrutura organizacional ela possui três componentes, que formam uma base de uma pirâmide. Pois bem, é o sistema de responsabilidade, de autoridade e comunicação. Cada um deles já é autoexplicativo, ou seja, o sistema de responsabilidade ele cuida de cada uma das relações de hierarquia, de cada uma das responsabilidades e das funções das pessoas. Já a autoridade é cada autoridade dentro da organização. E a comunicação é como as são divulgadas dentro da empresa, como as informações fluem. Bem, e a gente fala sobre as atividades organizacionais. As atividades organizacionais, elas têm como base as tarefas, né, que é os objetivos que cada um da organização vai cumprir, o fluxo de informação, como as informações de cada setor flui dentro dos setores em comum, e juntando todos esses três componentes, a gente pode ter a eficiência, que é o quê? Com as atividades bem executadas, as tarefas bem solucionadas e as informações muito bem divulgadas, chegamos a uma eficiência dentro da organização. Bem, como eu falei, né, as técnicas de ACM, elas podem se dividir em 6 partes. Né? E quais são as principais? Bem, é o fluxograma, que ele cuida das tarefas numa base de um fluxo dentro da empresa. O organograma, que é um diagrama da hierarquia da empresa. O manual, que é um documento que assim que o funcionário entra dentro da empresa, é dado a ele. O layout é cada espaço e como ele é usado dentro da empresa, cada espaço do ambiente de trabalho. Formulários, que são como as informações fluem dentro da organização, e o quadro de distribuição de tarefas, que é a hierarquia da responsabilidade de cada funcionário. Bem, sobre a empresa. O que acontece? A empresa ela é localizada aqui mesmo no município de Piripiri. Possui 10 anos de atividade no mercado, é local, é muito bem situada e, como já havia falado, né, ela produz peças íntimas ao público adulto e infantil. O nosso estudo ele contém uma essência de quanti-quali. Logo, vamos atrás do método de pesquisa, que foi utilizado o estudo de caso, que é o estudo de caso, né, investiga fenômenos atuais no contexto da vida real. Bem, o que foi que a gente utilizou para fazer essa pesquisa? A gente utilizou um questionário a 7 funcionários dentro da empresa, né, onde eles também composto também com a gestora. Esse questionário ele teve 13 questões, 11 objetivas e 2 subjetivas. A aplicação do recolhimento do instrumento se deu por intermédio da gestora, ou seja, para não ficarmos indo direto na empresa, né, usando da paciência da gestora, né, pedimos para ela recolher assim que todos os formulários estivessem preenchidos e iríamos lá buscá-lo. E como foi nossa
nossa linha de metodologia, o nosso percurso. Primeiro, a gente começou a fazer as discussões com termos chaves, né, a leitura de livros, artigos, sites, revistas científicas, procurando relações entre o tema. E em seguida, foi realizada a pesquisa de campo dentro da empresa, né? E após a coleta de dados, realizou-se a análise dos dados e a elaboração dos resultados. Bem, e agora a gente parte para os resultados. O que é que acontece? Selecionamos três perguntas do nosso questionário, onde essas três perguntas elas se deram por essência de mais importante, né, mais valia dentro do questionário. Qual foi a primeira? Bem, o tipo de estrutura que melhor representa a empresa. 80% dos funcionários falaram que ela é autoridade única e absoluta, ou seja, é uma estrutura linear. Já 20% afirmam que ela é funcional, autoridade técnica e chefia, ou seja, a autoridade é dividida em outros setores, né, em outras partes no caso. Como é realizado o processo de produção na empresa? 85% dos funcionários falaram que a produção é contínua e ininterrupta, ou seja, ela tem a sua continuação dentro da jornada de trabalho, com pausa para o almoço e ao final da jornada de trabalho. 15% falou que a produção é em massa, ou seja, durante a semana eles têm metas de objetivo de produção. Né? Segunda-feira, 25 peças, por exemplo. Terça-feira, já 40, e assim sucessivamente. Bem, técnicas de OSM que são realizadas para cumprir as tarefas. Essa questão dentro do nosso formulário, ela se mostrou bem interessante, porque, como a gente já havia falado, a gente queria saber se a empresa ela utiliza algum meio de técnica de OSM. Bem, 57% falou que ela possui um fluxograma, né? São conhecedores de algum tipo de fluxo de tarefas dentro da empresa. 43% falou que é através do manual, ou seja, assim que eles adentraram a empresa, eles receberam um documento no qual falava sobre as tarefas, sobre a empresa e como tudo se mantinha em conjunto. Esse foi o fluxograma, né, que a gestora disponibilizou para a gente, né, dentro do início, passando por toda a produção da empresa, chegando até os clientes e, por fim, toda essa essência é toda transformada num fluxo de informações. Nas nossas considerações finais, a gente falou bem sobre a questão de técnicas de OSM, sistemas e métodos, falando que sistemas são um conjunto de componentes integrados para atingir um objetivo e métodos é como ela é realizada. A utilização desse meio, dessas técnicas de OSM para a empresa é de grande valia, porque a empresa se mantém no mercado, seja ela pequena ou grande, ela deve carregar consigo técnicas de SM, seja qualquer um dos tipos, porque essas técnicas elas se fazem necessárias para que a empresa consiga formular seu nome dentro da sociedade. Sobre a produção, a gente viu que a produção é ininterrupta e isso faz com que as técnicas sejam bastante eficientes, já que tem, no caso, o fluxograma, como eu havia falado, que define cada uma das tarefas e todo mundo sabe o que cada um deve fazer, cada relação, cada cooperação, sobre a aplicação e a influência. O que é que acontece? Quando a gente fala de técnicas, né, já enfatizei bem, né, que as empresas devem ter e a influência. Qual é a influência dessas técnicas na empresa? Como eu já falei, a empresa moderna, íntima, né, a ABC, como eu já havia falado, ela possui dentro do mercado uma carga de 10 anos. Isso é muita coisa para uma empresa. Né? A gente já viu empresas com bem menos indo à falência e com esse tipo de técnica de SM, eles conseguem manter uma estrutura da empresa, uma relação bastante eficaz. As variações. É interessante também a gente relembrar um pouco, porque durante a nossa pesquisa, a gestora falou também que eles utilizam técnicas próprias de OSM para a empresa, o que é bastante interessante. É porque a empresa mesmo desenvolveu sua própria técnica de OSM para fazer a efetivação dentro do mercado, para que todos os funcionários pudessem ter uma melhor colaboração entre eles e a empresa. Bem, é interessante a gente sugerir também que essa empresa
ela fosse adepta também, né? A gente sugeriu que ela fosse adepta de outros tipos de técnica de OSN e que essa pesquisa fosse espalhada por mais empresas, porque as empresas precisam saber da necessidade das técnicas de OSN, por que elas são tão eficazes e por que as empresas tendem a perecer se não tiverem uma boa técnica de OSN acoplada à sua organização. Essas são as referências. Novamente eu agradeço a todos que estão participando do ConsciCat 2020 e eu desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado.